Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Eu declaro a paz do Senhor sobre o seu coração. Declaro a paz do Senhor sobre as suas emoções. Declaro a paz do Senhor sobre a sua saúde física, sobre cada célula do teu corpo, sobre cada órgão interno e externo. A santa e bendita paz do Senhor. Quando a paz do Senhor entra, ela traz consigo tudo o que a casa precisa, o que a alma precisa, o que o corpo precisa. E nessa fé eu quero declarar que essa paz repouse sobre você e toda a sua família. O meu nome é Diva Campos e eu estou aqui para mais uma porção da palavra do nosso devocional sobre confiar no Senhor e não parar a não ser que seja o destino. Eu já queria começar lendo o texto aqui, que está em Gênesis 15, a partir do verso 1, que diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Eu quero conversar com você. No vídeo passado, a gente começou falando sobre o pai de Abraão, sobre Tera, que ele parou mais ou menos no meio do caminho. Ele parou na terra de Harã, que era uma cidade importante, e ele parou e ficou lá até morrer. No seu coração estava a chegar até Canaã. E podemos entender que esse desejo não veio dele. Esse desejo não nasceu dele mesmo, foi o Senhor que colocou no coração dele ir até Canaã. Então ele parou aí em Harã, ele e seus filhos, e ficaram ali por uns bons anos. Não deu sequência, não prosseguiu. E então, depois da sua morte, o Senhor veio e se revelou a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 1, o Senhor começa a falar com Abraão e convida Abraão a sair daquele lugar onde seu pai estagnou. Porque a gente nunca conseguirá fluir se permanecermos no lugar de estagnação. Ainda que não tenha sido a gente estagnando, mas se quem caminha conosco estagnou, parou no caminho, você ficou e se acomodou, dificilmente você conseguirá fluir em um lugar de estagnação. Olha o nome, estagnação. Quem estagna não flui, não avança, não cresce. A água estagnada apodrece e atrai bicho, atrai bactéria. Então, para que possa fluir com vida, tem que ter movimento. Então, uma pessoa parada não consegue viver os seus sonhos, não consegue alcançar os seus objetivos de vida e muito menos cumprir o propósito de Deus na sua vida. E a pergunta do devocional passado foi: o lugar que você está é onde você deveria estar? Ou o Senhor ministrou seu coração que você talvez não esteja no lugar onde deveria. Talvez você esteja confortavelmente estagnado. Talvez você esteja conformado com as suas circunstâncias. Porque talvez você tentou tantas vezes, você lutou tanto, você levantou e foi para caminhar e foi para fazer, e as coisas parecem que não fluíram. Ou talvez você se distraiu com uma bênção, você se distraiu com uma oportunidade. Oportunidades também podem ser uma hindrance, podem ser um bloqueio, podem ser um inimigo do fluir de Deus na nossa vida. Oportunidades. Algumas portas abertas podem ser bloqueio, podem atrapalhar o fluir e o propósito de Deus na nossa vida. E às vezes Satanás não nos consegue convencer, não nos consegue roubar do centro da vontade de Deus através de provas, através de lutas que o Senhor Deus permite. E a gente continua firme, a gente continua focado, aí de repente vem uma bênção. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava em oração e o Espírito Santo ministrou meu coração que eu receberia um convite, uma proposta. E era algo que eu sonhava no meu coração, era um sonho.
E eu sei que esse sonho não foi plantado em mim por mim mesmo. Eu sei que vem da parte do Senhor. E Ele ministrou meu coração para não aceitar essa proposta. Vocês acreditam que eu esqueci? Passaram os dias. Eu partilhei com uma amiga, uma pessoa muito próxima. Eu partilhei o que o Senhor falou comigo, né? E fiquei muito feliz, claro, por ter recebido essa revelação de Deus. Eu disse, uau, o Senhor já me preveniu que é para eu não aceitar. No dia da proposta. Eu esqueci que o Senhor tinha falado comigo. Eu estava toda emocionada. Eu pensei comigo, uau, chegou o tempo de eu viver o sonho. Minha amiga com quem eu tinha falado, falou, você lembra que Deus falou contigo? Que não era para aceitar? E na cabeça vem, não, talvez não seja essa, talvez seja uma outra. Esse sonho até vem da parte do Senhor, isso até da parte de Deus, isso até é uma bênção para a minha vida, uma bênção para o meu ministério. E eu sendo abençoado, também eu poder abençoar os outros. Sabe aquela conversa demoníaca que vem na nossa mente? Parece de Deus, mas não é de Deus? Pois é. Graças a Deus e a minha amiga que eu não caí nessa. Eu desconversei e tal, ok, mas depois não fui adiante. Glória ao Senhor, meu Deus, não há coisa pior do que entrar por uma porta que o Senhor não abriu. Não há coisa pior do que estar num lugar que o Senhor não preparou para você, não preparou para mim. Agora, nesse momento, eu ia falar um pouquinho sobre a fé que Abraão teve ao receber as promessas de Deus. Mas eu vou ficar aqui. Eu sinto Deus de ficar aqui. Por favor, se levante. Mas se levante na direção, com a direção de Deus. Se você não tem certeza, mas irmã Diva, eu não tenho certeza. Eu gosto, estou fazendo, mas eu estou assim um pouco confuso. Então vai orar, por favor, ore. Peça ajuda no grupo da intercessão da igreja. Chama as irmãs de oração, tenha amigos de oração. Peça ajuda. Se você colocar no comentário que precisa de ajuda para pedir direção de Deus, eu vou me comprometer em orar por você, em jejuar para que o Senhor te dê direção, para que o Senhor guie os teus passos. Porque ter que refazer o caminho é importante refazer, mas dói muitas vezes você ter que refazer quando você tinha como evitar. Mas a gente ignorou os sinais e hoje está estagnado. E você que hoje se vê, parece que está velha, parece que já passou o tempo, parece que está velho, já não dá mais, deixa os outros fazerem. Enquanto você respira, enquanto existe fôlego nos teus pulmões, o Senhor ainda conta com você para se levantar desse lugar, para se levantar dessa ofensa, para se levantar dessa dor. Não tem nada hoje que paralisa mais os cristãos do que a ofensa. Um coração ofendido te paralisa, mas tem o poder de paralisar e até fazer você perder a salvação. Porque você culpa o que fizeram contigo, aquilo que fizeram conosco não justifica a nossa paralisia, não justifica. O choque de ter sido magoado, o choque de ter sido traído pode nos deixar parada por um momento e até importante para você absorver, para você refletir, para você se recompor. Mas ficar, nunca mais quer servir só porque te magoaram. Pelo amor de Deus, tem almas clamando, Jesus está voltando. E cada vez que você cala a sua boca, que você deixa de fazer o que Deus te chamou, ainda que seja pouco, cuidar das crianças na salinha, ir ajudar a arrumar as cadeiras da igreja, ser uma boa cristã na sua casa, um bom cristão na sua vizinhança, ser alguém cuja vida reflete Cristo Jesus. Cada vez que a gente se nega a continuar a viver, seja pelo que for, tem vidas que deixarão de ser tocadas. Não é acerca do nosso umbigo, não é acerca de nós mesmos. O soldado batalha mesmo ferido, ele não para, porque fiel é aquele que prometeu. Jesus é o nosso capitão, é o nosso Senhor e Ele está conosco nessa batalha. Mas Ele estará com aqueles que não desistem, porque se você desistir, meu irmão, quem vai poder te ajudar? E você vai começar a contaminar até os teus filhos. Quem está à tua volta vai ser dominado por um espírito de desistência. E amanhã você não vai estar aqui na terra e os seus filhos vão estar a lutar para ser liberto desse espírito de desistência que vai afetar uma e outra geração. Porque o diabo não brinca só conosco, ele começa conosco e vai passando, vai nos usando depois como exemplo. Amanhã meu filho olha para mim e fala, minha mãe desistiu, quem sou eu para não desistir? Se a minha mãe não foi, se a minha mãe não coisa, a minha mãe não, Deus me livre. Eu quero ser referência para eles, mas referência de uma mulher que não desistiu, uma mulher que guerreou até o fim. Uma mulher que deu a vida para viver o que Deus tem para mim. E Deus sabe o quanto dói, e Deus sabe o que eu estou falando aqui agora.
Como dói, como às vezes dá vontade de dormir e não acordar mais. Tem fases da vida que a gente tem desejos que nem são desejos segundo a palavra, mas o Senhor permite para que nele a gente se entregue, se jogue e dependa dele. Porque sem ele nada podemos, mas com ele podemos todas as coisas, pois ele nos fortalece. Envia para tua amiga e teu amigo que está ofendido, a tua amiga que está ofendida, a tua amiga que foi traída, teu amigo que foi traído. Por favor, não pare. Eu te imploro, não pare, em nome de Jesus. Não pare. Não morra aonde você não tem que morrer. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.